Olá, no vídeo anterior eu falei um pouco da FWK, como surgiu, quais são as bases teóricas, os referenciais, as bases que fundamentam, né, a nossa prática, o nosso estudo, as raízes também do nosso Kung Fu. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho, brevemente, do currículo em si. Claro que aquilo que eu falei no vídeo anterior também compõe o currículo, aqueles conhecimentos, e para diferenciar um pouco a questão de conteúdo curricular, direto e indireto. Indireto em que sentido? Aquele conteúdo do vídeo passado, onde eu mostrei os mestres e tudo mais, são referências, são bases, na sua maioria, indiretas. Agora eu vou falar um pouco do currículo em si, daquilo que é direto, que está ali dentro. No Wing Chun, a gente tem uma tradição que faz parte de toda a estrutura do sistema, que divide os níveis em muitas escolas. Algumas têm uma divisão diferente, mas as que eu conheço, Ipimã, por exemplo, elas dividem, os níveis são divididos pelas formas. Por exemplo, Siulintao, primeira forma, primeiro nível. Chungkyu, segunda forma, segundo nível. E assim por diante. Na FWK é um pouco assim também, eu vou explicar. No estilo Ipimã, vou usar o Ipimã como paralelo, pois é o mais popular do mundo, né? Escolas e linhagem de Wing Chun. Existem três formas, basicamente, pelo menos nas escolas que eu conheço, que eu sei, as três formas sem instrumentos, de mãos limpas ou mãos livres, que são a Siulintao, a Chungkyu e a Biuji. Essas três equivalem cada uma a um nível de conhecimento. É assim que as escolas organizam, grande parte delas pelo menos, as que eu conheço. A nossa escola FWK também tem uma divisão parecida com essa. Inclusive a nossa base vem disso. Porém, a gente tem, devido àquilo que eu falei no vídeo anterior, da nossa referência e a gente não ser filiado a uma outra associação, ou uma linhagem específica, ou um mestre em específico, a gente tem essa liberdade ou essa dinâmica de poder também desenvolver um pouco o nosso próprio caminho, a partir de um currículo que também é próprio, aberto, que existe, aberto porque a gente não fechou esse currículo, ele começou, mas não se encerrou, talvez um dia se encerre ou não. Como a gente é taoísta, a gente deixa com que as coisas caminhem um pouco por si só, dentro da naturalidade, dentro daquilo que a gente trabalha, busca e das concepções envolvidas. Então, nesse sentido, a gente vai ter, de mãos limpas, 5 formas, ao invés de 3, do estilo Ipimã, a gente tem 5, e dividido em 4 níveis. Primeiro, Siulintao, onde a gente trabalha o elemento água e terra. Siulintao, sobretudo, é uma forma interna. Então, o elemento água é muito enfatizado. E depois terra. Terra simboliza, né, estrutura, base, equilíbrio, e a água, fluência, fluidez. Então, são os dois elementos fundamentais trabalhados na Siulintao da FWK. Tudo a partir de concepções taoístas, né? A segunda forma que demarca o segundo nível é a Chungkyu. Na Chungkyu se trabalha água, terra e aspectos já do ar, que colocado em intensidade e maior, em mais velocidade, é vento. Segundo nível, então, Chungkyu. Sobretudo, prevalece terra e ar, ou vento. Mas também tem água nos movimentos. O terceiro nível é composto por duas formas. Uma forma que se chama fluir na essência do tal, ou fluir na essência do caminho. É uma forma própria, que foi feito um trabalho de juntar movimentos e conhecimentos das linhagens citadas, dos conhecimentos citados no vídeo anterior, e desenvolver dessa forma com a base do Qigong. Então é uma forma inteiramente interna. Ela é uma forma de Wing Chun e também uma forma de Qigong, onde o elemento água é o elemento por excelência. Com, logicamente, a terra presente, porque terra está em todos, água e terra estão em todos
a todos os níveis e todas as formas. Então essa é a nossa terceira forma que abre o terceiro nível. Mas dentro do terceiro nível tem uma outra forma que se chama Samchin. Samchin é uma forma herdada do estilo que se chama Bai-He, de garça branca, do vilarejo de Yongchun. Bai-He é um estilo de Kung Fu antigo, considerado mãe ou familiar do Wing Chun e do Wing Chun Kuen. Há controvérsias quanto a isso, alguns não acreditam que o Wing Chun veio da garça branca e da serpente, vice-versa. Mas os animais símbolos do Wing Chun são a garça e a serpente. Então, alguma ligação tem, com certeza. Então, a Samchin é uma forma que trabalha os elementos, sobretudo os elementos terra e vento. Mas também a água está presente ali e, inclusive, o fogo, que é o elemento mais intenso de todos esses elementos, desses 4 elementos, né? Então, o terceiro nível nosso no currículo da FWK, nele existem 2 formas. Saindo desse terceiro nível e entrando para o 4º nível, o último nível de mãos limpas ou mãos livres, sem instrumentos, sem armas, essa próxima forma que demarca esse próximo nível, que seria a 5ª forma, mas o 4º nível, se chama fluir no caminho da essência. É uma forma mais prolongada, é o dobro das outras formas, se não mais. Nessa forma a gente tem um pouco de cada uma das formas anteriores, porém com elementos novos, elementos que não estão nas formas anteriores. E nessa forma estão contemplados os 4 elementos de forma mais distribuídos. Então, se o caminho é esse, começa com a Ciulintal, vai até essa forma que se chama fluir no caminho da essência, e a Ciulintal volta a fazer parte dessa... ou seja, a gente sai da Ciulintal e volta para a Ciulintal para depois também avançar para os instrumentos. E a primeira forma, o primeiro nível de instrumento, no caso, que tem mais de uma forma aplicada nele, é o boneco de madeira, o Muyanchong. O Muyanchong que é herança no nosso currículo do modo Ipimã, alguns elementos do Ipimã, mas sobretudo dos estilos de Wing Chun vindo, e da garça branca também vindo do sudeste asiático, a partir daquilo que eu falei no vídeo passado. Depois do boneco de madeira, então, a gente tem o bastão, que não é o mesmo bastão longo da tradição, da linhagem Ipimã e nem Tanguik, é um bastão médio, média altura, é um pouco mais alto que uma pessoa, assim. Então ele é diferente mover ele. Como eu falei no vídeo passado, eu nunca tive acesso ao bastão longo, então eu não sei trabalhar com ele, nunca tive acesso. Então eu coloquei no currículo o bastão médio, que é o que eu tive acesso, como penúltimo nível, prática do nosso currículo. E enfim, o último nível, que é marcado pelas facas borboleta, também chamadas de bar chandal por muitas escolas. Aquela faca dupla, né, borboleta, que quem conhece o Wing Chun conhece essa arma, esse instrumento. Então esses são os níveis do fluir Wing Chun. São 4 de mãos livres e 3 níveis com instrumentos, o que dá um total de 7 níveis. O modo Ipimã tem 6 níveis, o da FWK tem 7. Eu conheço escolas e sei de escolas que tem mais níveis e tem escolas que tem menos. Então isso é muito relativo ao modo que se organiza o currículo. Isso é importante observar. Não existe uma verdade, não existe um só caminho, um só meio, um só modo. O Wing Chun é uma arte diversa, que tem bastante escolas pelo mundo. Muitas que, a grande maioria que eu conheço se diz Ipimã, mas eu sei que algumas não têm essa representação, não representam a família ou a linhagem Ipimã, mas sim elas praticam o estilo Ipimã.
Aí eu não vou entrar nessa questão se dá para dizer que são da linhagem ou não, mas elas assim, representam no sentido técnico de estudo o estilo Ipimã, mas não necessariamente representam a linhagem Ipimã. Não vem direto da escola Ipimã. Como a gente também não, inclusive de nenhuma, né? Estudei um momento com a IWK, a partir do Cirrinho Daniel, quando ele era o Cirrinho da IWK no Brasil, mas isso também não significa que eu tenha todo o conhecimento ou um grande conhecimento daquele método. Então, o nosso currículo ele foi sendo desenvolvido a partir da necessidade de juntar conhecimentos um pouco aqui, um pouco ali, e construir, organizar os conhecimentos num grande currículo ou num currículo pequeno. Eu não tenho outro para comparar, mas é um currículo onde a gente disponibiliza ali o material que a gente estuda. E por ser um fundamento taoísta, isso é muito interessante, que a gente pode estar aberto ao desenvolvimento. Porque para nós não há fim, não existe fim. No taoísmo não há um fim, não há um objetivo final, uma meta final. Há sim um caminho. E é nesse caminho que a gente se mantém. Disso depende o equilíbrio, né? Outra concepção, outro conceito que a gente se utiliza muito no nosso estudo, na nossa prática. Então eu agradeço a atenção de todos mais uma vez e até o próximo.